Olá, pessoal, como vocês estão? Olha só, hoje eu trouxe uma pintura mais para aquelas pessoas que estão começando. Vamos falar de folhas, muita gente está me pedindo isso, mostrando dificuldades com as folhas. Então, hoje eu vou pintar algumas folhinhas. Vou usar apenas duas cores, o verde oliva e o branco, são duas cores bem básicas da gente ter. Vou fazer o desenho de umas folhas e nós vamos pintar juntinhas. Meninas que estão falando, que estão com muita dificuldade em fazer as folhas, vamos começar pela parte mais básica. Quando você pegar os riscos das folhas, como fazer os risquinhos dela, como puxar a tinta, para onde puxar essa tinta, vai ficar mais fácil. Então, por isso, vamos deixar aquelas folhinhas com várias cores, mais de lado, e vamos começar com essa bem básica. Olha o que eu fiz. Peguei o meu pincelzinho e parti essa folhinha ao meio, com o verde oliva. Estou puxando esse verde oliva, olha, para o lado esquerdo, mas observe que eu não estou enchendo todo esse lado. Nós vamos trabalhar esse lado esquerdo, depois nós vamos para o lado direito. Para esse lado esquerdo, eu usei verde oliva e não enchi ele todo. Tá vendo? Olha só, parti ao meio e risquei, olha como eu risquei. Eu não risquei de qualquer forma com esse verde oliva. Eu risquei ele, olha, puxando um pouco para o lado da pontinha. Tá vendo como eu fiz, olha? Puxando em direção à pontinha. Do centro, a gente puxa dessa forma, levando, pensando do lado da ponta. Agora, olha só, tinta só de um lado do pincel. Essa tinta a gente deixa para o lado de fora e vai colocando aí nessa parte que não levou tinta, que não levou o verde. Vai fazendo o contorno da sua folhinha. Quando você fizer esse contorno, olha só, tinta só de um lado do pincel. Você vai colocando essa tinta e vai puxando. Você vai puxando para ela encaixar naqueles risquinhos de verde oliva que você já tinha feito. Ou seja, se do centro você puxa pensando em ir para a pontinha da folha, dando uma curvinha para a ponta da folha, do lado de fora da folha, você puxa pensando no cabinho dela. Você puxa fazendo essa curvinha, olha, tá vendo o meu desenho? Voltado, como se você estivesse querendo levar para o cabinho dela. Mas puxa de forma que esses se encaixem, se encontrem, esse branco e esse verde, tá vendo? Ele não tá subindo, descendo, eles estão se encaixando, viu? Tanto o meu desenho quanto a minha pintura. Agora, para o outro lado da nossa folha, o lado direito, se nós começamos o lado esquerdo com o verde, nós vamos começar agora esse lado direito com o branco. Não precisa colocar as duas cores escuras juntas. Folha é sempre pintado assim? Não, mas para a gente começar a pintar folha, vamos pensar assim, fica mais fácil. Depois que você já tiver pegado bem, já tiver fazendo bem esse tipo de folha, então a gente pode ir complicando um pouquinho mais. Para agora, olha só, vamos riscar com o branco, pensando que na pontinha da folha, dando uma voltinha para o lado da ponta da folha. Agora, o verde oliva, tinta só de um lado do pincel, a tinta voltada para o lado de fora. Olha o nosso risquinho, já é pensando no cabinho da folha. Ou seja, a gente vai dar a nossa curvinha voltada para baixo, para o cabinho da folha, tentando encaixar os risquinhos do branco com os risquinhos do verde oliva. Eles não ficam cada um em uma direção. Eu estava usando o pincel 8, agora eu peguei um pincel número 4, cortado, lixado, pouquinha tinta, só de um lado do pincel. Vou fazer o risquinho aí no meio, olha,
como se fosse a nervura principal, a espinha dorsal da nossa folha e agora as costelinhas dela. Vamos pensar assim, as nossas nervuras, se elas saem de dentro, elas saem pensando na pontinha da folha, logo elas vão ser curvadas para o lado da ponta da folha. Se ela sair de dentro, vai ser puxada pensando na pontinha da folha, não é isso? Olha só, elas ficam voltadas para a parte de cima. Você já pode deixar a sua folhinha assim, mas se você achar que as suas nervuras ficaram muito grossas, olha só, você pode apagar, tá vendo? E apagando um pouquinho elas. Se você apagou na parte de baixo, apague todas na parte de baixo. Agora, gente, é um trabalho bem delicadozinho. Cuidado para você não ir com o pincel aí com muita vontade e não apagar a sua nervura inteira, entendeu? Olha só, é só a parte de baixo que você vai puxar um pouquinho essa tinta. Do outro lado, eu já estou puxando na parte de cima. Você pode fazer isso com tranquilidade. Um lado eu puxei para a parte de baixo, o outro eu estou apagando ele, o lado de cima. Você pode sim estar apagando todos os dois lados para a parte de baixo, todos os dois para a parte de cima, mas você faça como você se sentir mais confortável de fazer. Aí, olha, eu coloquei um pouquinho mais de branco, fica a seu critério. Tô colocando mais luminosidade. Olha só, tô pegando tinta só com o lado do pincel e essa tinta eu tô colocando para baixo. Dessa vez, eu não estou colocando a tinta para fora, para cima. Estou colocando para baixo. Esse outro lado, eu estou clareando também um pouquinho. Se você quiser aumentar a luminosidade da sua folha, cuidado, leve pouco branco. O cabinho, estou marcando ele também um pouquinho. Assim fica a nossa folhinha. Agora, eu vou desenhar outra folha para fazermos também juntos. Olha só, gente. Aí, eu tô fazendo essa folha bem simples. Os lados não são apenas arredondados, não tem aquelas ondinhas, para facilitar. Depois fazemos um assim, mas vou fazer ela mais simples possível. A outra, nós separamos no meio, pintamos uma parte, depois pintamos a outra parte. Essa eu vou fazer diferente, olha só. Pinta para fora, tô fazendo o contorno dela, pintei a parte de baixo, lembrando que estamos usando só verde, oliva e branco. Agora, para fazer o outro contorno, coloquei a tinta para o lado de fora da folha, tinta só do lado do pincel e coloco a tinta para o lado de fora. E isso quando eu quero fazer um contorno. Depois de pintar essa parte aí com verde oliva, vou terminar de encher minha folhinha, olha, fazendo contorninho aí. Vou terminar de encher a minha folhinha com branco. Veja que essa já está bem diferente, não é? Vou encher isso aí, vou mesclar essas duas tintas. Olha só, vamos misturar um pouco. Se você achar que sua folha ficou muito branquinha, você pode puxar um pouquinho mais de verde oliva. O importante dessa é você não borrar as laterais. Ou seja, você vai colocar a tinta só de um lado do pincel e a tinta para fora. Aí, eu fiz um pequeno contorno na pontinha da folha e tô fazendo, olha, a espinha dorsal, aquela nervura principal. E puxei também outras auxiliares. A tinta fica para o lado de fora de você, da sua mão. Você tem que deixar a tinta só de um lado do pincel, coloca o pincel com a tinta para o lado de fora e vai puxando essa tinta.
pouquíssima tinta e pincel pequeno, pincel número 4, número 2, ou mesmo se você quiser fazer sua nervura com o pincel número 0, você pode estar fazendo. Olha o desenho. Eu também obedeci, olha, aquele risquinho do nosso desenho. Eu saí puxando nossas nervuras do centro, então, aquilo que sai do centro sai dando uma curvinha, como se quer ir para a pontinha da folha, e foi isso que eu fiz. Agora, eu vou desenhar mais uma folhinha para nós pintarmos. Essa daí, eu vou desenhar ela dobrada. Desenho bem simples, não vou fazer as bordas dela curvada, vou fazer bem reta, bem mais tranquila. E vamos lá. Para a gente pintar uma folhinha assim, olha só. Dessa vez, os nossos risquinhos, ó, vão ser todos voltados, fazendo tipo um círculozinho para o lado da pontinha da folha. Então, vamos lá. Vamos pintar logo a parte de dentro. Puxando a tinta, como se quiséssemos levar para a ponta da folha. Tá vendo? Ela fica mais curvada para a ponta da folha, em direção à pontinha da folha. Tinta só de um lado do pincel, eu vou fazer o contorninho dessa parte de baixo, puxando ele, mas puxando essa tinta, mas sem encher tudo. Veja que eu deixei um espaço sem tinta e agora, olha só, lembra o nosso risquinho? O que vem de fora, ele vem em direção ao caule, ao cabinho da folha, não é isso? Vamos obedecer esse mesmo processo. Agora, vamos pegar o nosso branco, tinta só de um lado, a tinta para o lado de cima, de fora da folha, que nós estamos fazendo o contorno. A tinta fica para o lado onde a gente quer contornar. E vou puxando essa tinta como se eu quisesse fazer um círculo, levando em direção ao lado do cabinho da folha. São as vírgulazinhas que nós vamos puxando, mas pensando no cabinho da folha, levando ela mais para aquela direção. Tá vendo? Agora, vamos para essa outra parte. Vai ser pintado do mesmo jeito. Olha só as nossas setinhas. Vai ser puxado nessa mesma direção. Do jeito que nós pintamos a primeira parte, nós vamos pintar a segunda, sempre puxado na mesma direção. Vamos começar com o nosso verde, verde oliva. A tinta, você deixa ela para o lado de baixo, para o lado de fora da folha, porque nós vamos fazer esse contorno aí. Tinta só de um lado do pincel. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos pintando do mesmo jeito que fizemos em cima. Essa parte daí a gente vai puxando como se quiséssemos levar para o ponto da folha. E a parte de cima como se quiséssemos trazer para o cabinho dela. Olha só, vamos ao branco, tinta só de um lado, pensando em trazer para o cabinho da folha. E assim nós vamos pintando e encaixando esses risquinhos. A gente tem que pensar de encaixar eles, não deixar um puxado mais para cima, outro puxado mais para baixo. Não, vamos riscá-los sempre na mesma direção. Tá vendo? Viu que não é difícil fazer a folhinha assim dobrada? Primeiro, você pinte a parte de dentro, porque essa outra parte é a parte de fora mesmo da folha, não é? Como essa nervura aí, ela é mais marcada, essa nervura de fora, você pode pegar um pouquinho de branco e marcar ela, fazer um risquinho. Tinta só de um lado do pincel. Dessa vez, a tinta fica para o lado de dentro da folha. E você marca um pouquinho. Faz uma marcaçãozinha bem suave. Não precisa levar até a pontinha.
Coloquei mais luminosidade. Não vou colocar nervura para essa, vou deixar ela assim mesmo. Agora, deixa eu desenhar mais uma folhinha. Essa vai ter aquela dobrinha na pontinha dela. É uma folha muito comum da gente ver, não é? As pessoas pintarem. Vamos pintar essa também. Olha só. Vou começar a escurecer. Eu tô fazendo contorno, a tinta tá ficando para o lado que eu quero contornar. Vamos começar a escurecer essa parte embaixo dessa dobrinha. Deixa essa dobrinha para lá, depois você pensa nela. Olha só, lembra dos nossos risquinhos? Eles saem de fora para o centro, indo em direção ao cabinho. Isso vai acontecer com todas as folhinhas. Eu sei que tem algumas que não apresentam nervuras, mas aquelas que apresentam nervuras mais definidas, elas são assim, a gente vai pintar elas assim. Quase todas as folhinhas que você vai pintar será assim. E do centro para fora. Veja que dessa vez eu já coloquei todo o verde, para depois eu vir colocar os brancos. Quando você coloca, eu acho mais prático colocar assim todo o verde. Se você achar mais difícil, você faz igual a primeira que nós pintamos, ok? Agora, olha, coloca o branco no centro e puxa, encaixando esse branco, no verde que já havíamos pintado, não é? Vamos para o outro lado, tinta para o lado de fora e vamos puxar esse branquinho, ó, lembrando das nossas setinhas. Encaixando ele no verde, nos risquinhos verdes que já havíamos feito. Tá vendo? Que a folha ela fica bem rapidinha quando a gente faz assim. Feito isso, gente, terminada essa parte, vamos fazer essa dobrinha. Vamos encher ela toda de branco. Depois que ela tiver toda cheinha, eu vou pegar um pincelzinho menor para não sair borrando tudo. Eu estava com o número 8, peguei o número 4. Depois que você enche toda essa parte aí, olha só, cuidado para não borrar o que já está pronto. Vai bem devagarzinho, tinta só de um lado do pincel, pouca tinta. Olha, peguei verde, coloquei para o lado de fora da folha, que eu tô fazendo um contorninho aí, olha. Veja que é bem pouquinha tinta, pincel número 4, pequeno, e vou emendar um pouquinho isso aí. Você precisa só dar uma emendadinha nesses tons e pronto. Aí eu vou escurecer só um pouquinho. Colocar um pouco mais de luminosidade para essa pontinha, na dobra da folhinha. E veja como é simples, como é bem tranquilo fazer essas dobrinhas da folha. Tá vendo? Observe que as duas primeiras eu fiz com nervuras, essas outras não. Fica a seu critério, como você gostar. Mas os riscos, com nervura ou sem nervura, são sempre nas mesmas direções, não é isso? Olha. Os risquinhos, olha só aí, tá emendado, não é? Se acontecer com você, coloca um pouquinho mais de verde, olha só, e separa. Já fica separado. Agora, gente, vamos fazer uma folhinha, aquela que tem as bordas meio arredondada, mais desenhadinha, e vamos fazer também um pouquinho diferente. Você pode estar usando para fazer essas outras também, essa forma, tá? Eu só arredondei ela um pouquinho para que você, se de repente você sentir falta, achar que seria mais difícil, não é. Vou fazer logo duas, vou fazer uma inteira e vou fazer a outra também dobradinha, para a gente treinar mais um pouquinho essa dobrinha, essa folhinha dobradinha, ok? Ela aparece os dois lados, a parte de trás e a parte de dentro. Olha só. Pronto. Feito isso, olha, eu vou deixar uns risquinhos no meu Facebook para que você possa pegar e treinar, tá bem, gente? Vou encher ela toda de verde oliva. Estando essa folha toda cheia de verde oliva, o risquinho sumiu.
O verde oliva, ele é um pouquinho escuro. Sumiu o risquinho, mas tudo bem. Olha só. Peguei tinta no meu pincel, tinta só de um lado, a tinta para o lado de fora. Vou fazendo o contorno de cima. Não existe mais risco aí, não tem problema. Olha só, vou fazendo esse contorninho. Tá vendo? Vou puxando, lembrando do nosso desenho da folha, as nossas setinhas. Olha só, vou puxando, deixando riscado, deixando com uma certa luminosidade, mas veja que eu não tô trazendo até embaixo, viu? Ela é concentrada mais na parte de cima. Agora, olha o nosso desenho, o que aconteceu, como nós fizemos. Lembra das nossas setinhas? Quando colocamos o branco, respeitamos isso aí. Colocamos esse branco puxando como se fosse em direção ao cabinho da folha, não é? Olha só, como se ele estivesse indo em direção ao cabinho da folha. Agora, vamos colocar a parte de baixo. Veja que não é difícil, mesmo você perdendo seu risquinho. Você vem da pontinha e vai marcando, olha só, vai fazendo um desenho, vai fazendo umas curvinhas, uma vez que ela tem, essa tem nessas curvinhas, se não tivesse, poderia estar passando um risco reto. Olha só, vou puxando e já apareceu a dobrinha dela, já apareceu a parte de trás dessa folhinha, tá vendo? Que não é assim tão difícil. E ela fica do mesmo jeito, a gente tem que obedecer o mesmo risquinho. Do mesmo jeito que na outra. Você pode estar colocando, olha, aquela nervurinha aí embaixo também, viu? Tinta só de um lado do pincel, pro lado de cima, e você passa sem levar até a pontinha da folha. Para essa outra, eu enchi toda com verde oliva do mesmo jeito. E vamos lembrar, gente, dos nossos risquinhos, não podemos esquecer ele. Vamos partir a folha primeiro no meio, olha só. Tô passando aí a minha canetinha, partindo ela em duas. Quando a gente tira a tinta do centro dessa folha, a gente leva para fora, pensando na direção da pontinha da folha. Tá vendo? Quando a gente traz a tinta de fora para dentro da folha, a gente já vem pensando em quê? Nesse cabinho aí da folha, ó. Então, a gente faz essa curvinha, tá vendo? Essa curvinha aí que a gente vai puxando a tinta, a gente vai trazendo como se quisesse levar em direção ao cabinho da folha. Tá vendo? Eu vou colocar também esse risquinho aí, para na hora de você pintar a sua folhinha, você lembrar disso, tá bem? Agora, vamos para nossa folha. Vamos partir ela ao meio, olha só, tinta só de um lado do pincel. A tinta para cima, viu? Partimos nossa folhinha. Agora, vamos separar ela dessa que já está pintada. Então, fazemos esse contorninho com o branco desse lado. Lembrando sempre dos nossos risquinhos, ok? Olha só. Vamos puxando ele para baixo, como se fosse para o cabinho da folha. Olha só. Vamos colocar nosso branco e vamos puxando, deixando assim riscadinho. Marcadinho mesmo. Não precisa emendar demais, não. Se você quiser colocar nervura, quiser fazer uma folhinha mais lisa, aí você pode estar emendando bem essa tinta também, tá? Olha só, tinta só de um lado, eu apoio total o pincel e puxo. Apoio total e puxo. Eu vou levantando o pincel conforme a tinta vai acabando. Eu vou deixando o pincel mais em pé. E aí, vai saindo a tinta que tá em excesso na pontinha dele.
Agora, gente, depois de fazer essa folhinha, eu quero fazer agora mais uma com vocês. Eu quero fazer dessa forma, pintando ela toda, com essa dobrinha na pontinha. Nós fizemos ela partida, não foi? Pintando uma parte, depois a outra. Agora, nós vamos fazer ela enchendo toda. Vamos encher tudo isso com verde oliva, olha. Tá vendo? E olha que se emendou aí essas duas folhas, né? Se isso acontecer com você, ó, pega um pouquinho de tinta, só de um lado. Vai aí, ó. Faz o contorninho da folha que já estava pintada e puxe pouquinho. Não espalhe demais, não deixe sair branco demais não, tá? Olha só. Dá uma emendadinha para os lados, para não ficar algo estranho. E já separamos nossa folhinha, viu como é prático? Agora, vamos trabalhar essa outra. Vamos puxar o risquinho para a ponta, tá vendo? Vamos puxar para cima esse branco. Sempre lembrando dos nossos risquinhos. Olha só. Vamos puxar esse branquinho para cima. A minha tinta, estou colocando só de um lado do pincel. E essa tinta está para baixo. Tá caindo em cima do tecido mesmo, não está para cima. Agora, eu vou fazer essa lateral. Só vamos puxar os nossos risquinhos com branco. Lembrando do desenho da folha, do esqueleto da folha. Tá vendo? Deixei mais clarinho. Olha só, tinta só de um lado do pincel e eu vou passar na parte que corresponde à nossa dobrinha. Tá vendo? Vamos separar ela agora. Agora, você pode puxar um pouco essa tinta, deixando mais clarinho. Marquei mais essa parte e viu como é simples? Aí, eu dei uma borradinha quando eu puxei. Se isso acontecer com você, olha, vai lá com um pouquinho de tinta, aumenta um pouquinho a sua folhinha e corrige isso aí. É muito simples. Bom, gente, é isso. Eu espero que tenha ajudado. Vocês que têm me dito que tá com dificuldade com folhas, treinem um pouquinho. Logo mais eu vou trazer mais folhas pra gente. Beijos e até mais. Tchau! Beijos.